Mais uma vez a gente aqui reunido com mais uma gravação do Podblé e sempre agradecendo os nossos parceiros, a parceria que eu sempre gosto de falar, eu não gosto da palavra patrocinador, mas as parcerias para a gente é muito importante pelo fato de fazer ser possível esse projeto. A execução do projeto Podblé para a gente é muito importante e contar com esses parceiros é de suma importância para nós. É a Unira, a São Jorge de Itaquera, a Ileaxé e a Pilão de Ouro, os nossos parceiros muito bem citados. E hoje a gente está começando, na verdade eu comecei numa outra edição, mas eu quero fazer uma campanha aqui e pedir para as pessoas, você que está nos acompanhando, que gosta do nosso conteúdo, que realmente se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter um engajamento maior e tudo isso serve como incentivo para o nosso trabalho. Então, o nosso canal no YouTube é o Podblé, ou podcast do Candomblé. E no Instagram, o Podblé Oficial, @Podblé Oficial. Então, recado dado, vamos aqui fazer mais uma grande recepção. Estamos hoje com um grande convidado, um grande amigo do meu babalorixá. Então, uma grande história dentro do Candomblé, Pai Nelson de Iemanjá, que a gente já vai apresentar. Ele vai falar e se apresentar. E minha irmã, Mãe Sandra de Oxum, que está aqui conosco hoje. Pai Nelson, seja bem-vindo, a bênção pelo dia de hoje. Axé. Fica à vontade, pai. Obrigado, Iemanjá abençoe. Axé. Então, sou Pai Nelson de Iemanjá. Moro aqui em Diadema já há 58 anos. 58 né? anos, 58 é um tempinho. anos. Tenho uma casa de candomblé hoje também, né? Esse ano faz 59 anos a casa, fundada pela minha mãe. E no ano de 63, e é lá que eu resido e lá que eu faço as minhas cerimônias religiosas. E vamos levando a história para frente, né? Sem deixar morrer, porque eu acho que é sempre muito importante. Isso. Preservação dos legados é o que há de importante na nossa vida. Minha irmã, todo mundo já te conhece, Bom, mas vamos lá. Eu sou Elorixá Sandra de Oxum, né? Tenho casa de candomblé em Diadema também, já há 13 anos. Sou Omo Batistini, sou filha do Ilela Quetoaxairá. Estou aqui com o Edson, né? Para fortalecer, o entrevistador é ele. Eu e a Mãe Sandra temos aqui um ditado antigo que ela disse para mim e a gente vai levar isso para outras vidas, tá? Que ela falou que a gente é irmão de outras vidas. Com certeza. A gente se deu muito bem desde o início, desde o primeiro momento que a gente se viu. Então a gente tem uma irmandade de verdade de outras vidas. E Maculai para sempre vai ser isso. Achei. Vamos lá. Mãe, a senhora trouxe o Pai Nelson. Vamos começar um bate-papo aqui gostoso? Sim. O Pai Nelson eu trouxe em respeito, né? Conheço há muitos anos, é meu amigo, mas em respeito principalmente a história dele como babalorixá, né? E como resistência. Ele é uma liderança importantíssima na minha cidade e no estado de São Paulo. Mas eu falo de Diadema porque é uma cidade pequena, né, pai? Sim. E carece muito de ações mesmo de fortalecimento da nossa cultura afro-brasileira. Então, eu estava comentando aqui, em Diadema tem a festa de Iemanjá há quantos anos, pai? Já é a 14ª edição, 14 anos. E há 14 anos o senhor está lá, né? Sim, desde a primeira. Fala um pouco pra gente disso. Então, a princípio, a gente encontrou muita resistência, né? Sim. Porque devido ao preconceito, à intolerância, a gente sabe hoje em dia que nem todo mundo aceita, né? Não, pro povo preto já é difícil. Já é difícil. Mas a gente, através das amizades, através de pessoas do próprio teatro, Sim. a coordenação do museu, a gente tem o Josa também, que é um vereador que olha muito pelo lado Sempre. do candomblé, e a gente conseguiu fazer a primeira edição e foi se enganjando, e nós estamos hoje na 14ª, né? Que foi feita agora recentemente, e passou para o calendário da cidade. Entrou no calendário da prefeitura. Entrou no calendário da prefeitura. Isso é maravilhoso. A gente tem uma questão muito, muito forte, principalmente em cidades pequenas, né?
E às vezes as pessoas não entendem isso. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que religiosidade, questões de raça, questões de minorias, de modo geral, o maior apoio que a gente sempre encontra é a cultura. É a cultura. É a organização da cultura, é o povo do teatro que vem meter as caras com a gente. Sim. Então, as pessoas às vezes esquecem e não dão o devido valor à cultura. A gente precisa dar valor à cultura, porque tudo que é resistência é preservação de um legado. O que é preservação de um legado? Para quem não sabe, é cultura. É cultura. E nós precisamos disso. E muito. Porque aqui dentro de Diadema, que é uma cidade pequena, que minha irmã está falando, a gente tem... eu trabalhei durante muito tempo numa associação onde a gente fazia censo Sim. de casas religiosas dentro de algumas cidades. Então, uma das cidades que a gente teve um trabalho muito intenso há muito tempo atrás foi em Diadema. E aí a gente descobriu que a gente tinha muita casa de macumba dentro de Diadema. Sim. De umbanda, de candomblé, casas pequenas, casas grandes, casas de resistência, casas de raiz boa, e assim a gente vai. Então a gente tem muita gente, mas a gente tem muito pouca voz dentro de espaços pequenos, principalmente no que se remete a espaços públicos. E aí o que a gente precisa? De preservação de cultura, do apoio da cultura, das organizações municipais da cultura, para nos levar a espaços e lugar de voz. Porque se a gente não tiver um espaço onde a gente possa se expressar, como eu disse, já é para o povo preto, já é difícil. E como foi para essa luta de vocês aqui para chegar a 14 anos de festa de Iemanjá? Então, não foi fácil, né? A gente encontrou muita resistência. Tanto da parte prefeito, como da parte da Secretaria de Cultura, quem estava adiante da secretaria, né? Então teve muitas vezes que a gente foi barrado. Uma própria secretária, ela chegou a desconstruir a nossa agenda para que as coisas não acontecessem. Chegou a barrar também para que as coisas não acontecessem. Coisas que a gente tinha para fazer amanhã. E ela chegar hoje e falar, cadê a agenda? Então, tá cancelado, não vai ser feito mais. Mas nós fomos resistindo e com muita amizade com pessoas tanto do teatro quanto do museu, que é na parte de cima. Sim. E quanto alguns prefeitos que assumiram Sim. a cadeira que nos apoiou muito. Gente. E dentro da Câmara dos Vereadores, não todos, alguns, que foram muito a favor e apoiaram o nosso projeto que era a projeto festa que de nós Iemanjá. tínhamos. Exatamente. E hoje tem 14 anos. Mas a gente só não tem essa festa, né? A gente também tem a festa do Ogum, que é no ginásio. Que é grande também. Que é uma festa Eu muito participei grande. em algumas edições junto com o Pai Pércio vinha. Sim, ele chegou aí. E nós temos a festa de Caboclos Encantados também, que é no ginásio. Que é grande também. Que é grande também. Essa coisa dos encantados em Diadema se destaca muito. Muito. Eu acredito que em função do finado saudoso Pai Francilino, Pai Francilino que trouxe essa cultura e instaurou dentro de Diadema. Sim. E isso foi uma cultura do Minas Gerais que se expandiu, muito graças a ele, né? A festa de Caboclo foi a primeira edição foi dada por ele, né? Ele que manteve essa primeira edição aqui em Diadema. E depois a gente foi dando continuidade, né? Também é uma festa que passou para o calendário da cidade. Como a festa de Ogum também passou para o calendário da cidade. Olha que maravilha. Então nós temos 3 eventos dentro do calendário da cidade de Diadema. 3 eventos de matrizes africanas que são oficiais dentro de Diadema. Exatamente. Então eu acho que tudo isso é uma luta, tudo isso faz parte de uma história aonde a gente tem que ofertar todas as reverências, porque a gente sabe que isso não é fácil. Não. É luta por cima de luta, e assim a gente vai. E aí, irmãzinha, fala mais alguma coisa, que a gente está aqui, mas você está interagindo bem pouquinho. Oh, meu Deus. Pai Nelson, a gente já falou sobre essa questão de Diadema, agora eu quero saber um pouco como foi para o senhor, né? O senhor é herdeiro, né? O senhor dá continuidade na casa da sua mãe. E como foram porque são muitos anos, né?
Como que foram todos esses anos de sacerdócio? Fala um pouco pra gente. Bom, Porque eu acho também, Banels, que baseado na pergunta da minha irmã, a gente teve uma conversa outro dia lá na roça, né? Eu e ela, a gente estava conversando porque a gente tem casa de candomblé, tanto eu quanto ela. Mas eu fundei minha casa, ela fundou a casa É dela. diferente. E a gente vê a luta que é, por exemplo, dentro do Axé Bastini, A gente acha mais complicado. que é uma casa Herdar, de herdeiro, né? Então você dá continuidade num legado que vinha de uma formação e você dá continuidade. Porque a gente termina vendo que, sob nova direção, as coisas mudam naturalmente. O senhor encontrou muita dificuldade e a transição, principalmente com questão de filho de santo, foi complicada? eu acho que desde o princípio. Porque, na verdade, a minha mãe era uma umbandista. Sim, Umbandista nata. sim. Então, a casa era um terreiro de umbanda, né? Sim. E mesmo eu estando ao lado da minha mãe, porque eu sempre estive, Sim. a gente encontrou muita resistência das vizinhanças, muito preconceito, muita intolerância, muita denúncia, Sim. Sei como né? Para funciona. tentar vencer a gente pelo cansaço. né? Eles tentam. Mas minha mãe era uma guerreira, né? E minha Sim. mãe levou isso em frente e eu sempre junto a ela, Mamãe era de que santo? de Iemanjá. Nossa Olha, que Senhora, coisa já é um legado. Minha mãe era de Iemanjá e eu sou de Iemanjá também. Aí eu fiz santo com a minha mãe viva ainda e fui colocando dentro do meu terreiro lá hoje costumes, né? Sim. Da cultura do candomblé. E minha mãe falava, ó, você vai tomar conta porque depois você leva isso pra frente. Que eu já tô velha, já tô Sim. cansada. E assim, mesmo ela viva, mas eu Já foi sim. Introduzindo certos elementos. já fui levando a casa adiante, né? Sim, sim. E depois que ela morreu, que aí foi muito mais difícil, né? Porque você sentia a falta de uma pessoa que todos os dias estava ao seu lado, né? A gente vê muito isso, né? A gente tem um irmão de santo em Minas, que herdou casa também. Sim. E assim, o Baba Carlos tinha a mãe dele o tempo todo com ele. Ele assumiu a casa e tocou a casa já fazendo santo de Iaô, fazendo tudo, Sim. tocando todos os orôs, com a mãe dele durante 6 anos ainda viva. Exatamente. Mas ela estava ali. Mesma coisa. Mas ela estava ali. Então, de repente, você perde a sua mãe, aí você tem que tocar uma casa e você perde o direito de estar de luto. Porque pai de santo não tem direito a chorar. Não. Porque pai de santo que chora é fraco. É fraco, o cliente vai procurar outro. Então, o sacerdócio, nesse sentido, é muito cruel. Muito. Eu sei o peso disso dos dois lados. Então, eu imagino o que o senhor passou. E como? Porque, olha, aí você vê, né? Minha mãe morreu dia 18 de julho de 98. Mãe Cleusa morreu dia 15 de outubro de 98. Nossa Senhora. As duas mães, Nossa. Num ano só. um ano só. Misericórdia. Perdi as duas mães no ano só. Ai, é muita lapada, né? É muita lapada. É porque quando a gente perde, né, nosso babalorixá, nosso belorixá, mesmo dentro da casa da gente, a gente já sente um impacto muito grande, Sim, né? Sim. As duas de uma vez é provação, né, pai? Foi tudo no mesmo ano. Minha mãe em julho e mãe Cleusa em outubro. Não, muito puxado. A gente vê a situação o que a gente passou quando o Pai Pércio se foi, né? O Pai Pércio foi em 2010. Eu morava em Santa Catarina. Eu cruzei o estado, 3 estados, 3 estados. de ônibus, porque eu não encontrei voo. Eu viajei de Santa Catarina à noite para chegar de manhã. Eu cheguei 8 horas da manhã, 10h30, 11 horas, já estava saindo o cortejo. Então, foi um impacto brutal. E a gente vê as pessoas que conviviam diariamente. É muito horrível. Porque a pessoa não tem o direito de estar de luta, ela não pode deixar a peteca cair. É horrível. É difícil. E é isso. Você nem termina uma coisa, começa outra, né?
Nem bem começou um luto, já tinha outro. Emendou, pra... né? Emendou o luto. Foi difícil. E assim, não tem como não lembrar do Pai Pércio quando a gente fala desse tipo de coisa, porque a primeira coisa que vem na cabeça é uma frase emblemática que ele dizia: o meu filho tá difícil, vai chorando e vai fazendo. Vai chorando e vai fazendo. Não dá tempo de parar, então bora. Mas eu acho que isso é a síntese da vida do sacerdócio, na verdade. É isso. Né? Na verdade é isso. Eu acho que a crueldade que o sacerdócio oferece é isso, mas é uma forma de ver, lógico, né? A crueldade para quem passa, mas é o fortalecimento para quem está de fora, porque a vida nos ensina, e nesse ramo do sacerdócio, essa pancada, e cada pancada dessa nos fortalece porque a gente fica mais forte. A gente tem que aprender, porque a gente não tem o tempo de parar. Não tem. A gente não consegue. Hoje em dia a gente tem uma piada interna, né, irmã? Que a gente começa com as coisas, daqui a pouco eu olho pra Sandra e falo: então, eu não tenho nem roupa pra isso. Não tem roupa pra você. É um evento da vida, mas assim, eu não tenho nem roupa pra isso, porque tem umas coisas que a gente não consegue, mas você, enquanto sacerdote, você não pode parar. Pai, é bem isso mesmo. Não tem o botão para desligar. Não tem. E as coisas que a gente adoraria ter um botão para desver, desouvir. Muitas, né? Exatamente. Mas não tem. Não tem. A vida não oferta. Não tem. Então, lamentavelmente, a gente tem que seguir de uma forma ou de outra. E nessa estrutura toda, pai, perde, que nem o senhor falou de ter perdido a mãe Cleusa no mesmo ano que perdeu uma mãe. Foi tudo no mesmo ano. Mas, e como foi a chegada de mãe Cleusa na sua vida? Bom, porque, gente, quem não sabe, a gente está falando da mãe Cleusa do Cantuá, filha biológica de mãe menininha do Cantuá. Então a gente está falando de um outro patamar, gente. Pai Nelson é filho de santos de lá do Cantuá há muitos anos. sim. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente. Como foi essa história, essa chegada? Então, eu acho que o tempo passou, pai. E eu fui me desiludindo com muitas coisas que não é segredo para ninguém. A gente vai vendo tanta coisa Sim. que a gente vai enfraquecendo um pouco A fé nos locais. a fé nos locais. Eu sei como é. E um dia eu estava assistindo uma reportagem na Globo e aí estava falando sobre o Gantuá. E eu olhando aquela reportagem, eu falei, eu vou para essa casa. E me empenhei. Tentei de todas as formas comunicação, enfim. Mas Hoje é muito fácil, naquela época era mais complicado. muito. E agradeço a uma sobrinha que eu tenho, que essa minha sobrinha, ela trabalhava numa empresa a qual prestava serviço para uma outra empresa em Salvador. E ela tentou essa comunicação com pessoas conhecidas lá, que conseguiu o telefone. Aham. E rapidamente ela conversou com a mãe de santo, que era a mãe Cleusa na época. E mãe Cleusa disse, olha, eu falo com ele, mas tem que ser hoje às 8 horas da noite. E assim foi. Minha sobrinha saiu do serviço, passou na minha casa. Levou o número do telefone. E falou, ela tá ali esperando às 8 em ponto. Às 8 em ponto, liguei, ela mesma me atendeu. Me fez um monte de perguntas, um questionário. Aí depois falou, tá bom, você quer dar obrigação, né? Então a sua obrigação é dia 20 de maio, tal hora para você estar aqui. Ave Maria. E assim fui. E o senhor foi. Foi. Isso, tá vendo? Homem de fé, né? Foi. Porque cruzar 3 estados para chegar, para tomar obrigação, sem conhecer a pessoa primeiro, Exatamente. foi, mas já mandou, vamos embora. Fui, cheguei lá, aí... quando foi de manhã cedo, foi tão engraçado, que eu cheguei lá à noite. Aí deitei, dormi de manhã, eu levantei, fiz minha higiene, sentei e fiquei aguardando, né, alguém me levar até a mãe de santo, porque eu pensava que a mãe de santo morava dentro do terreiro. Sim. Mas na verdade ela não morava no terreiro, morava em outro lugar. Aí com muito custo veio lá uma ebome, me pegou, falou, vamos lá conversar com a mãe de santo. Foi me levando pra rua. Pra rua. Falei, ué, pra onde ela vai me levar? Aí me levou pra casa da mãe de santo, me fez um monte de recomendação até chegar na casa da mãe de santo. Não olha pra mãe de santo, cabeça baixa, entra descalço, fica de joelho, de cabeça baixa, um monte de coisa.
Aí chegando lá, fiz todo aquele processo, tomei a benção, ela falou, levante, sente aqui. Aí eu notei que ela estava numa mesa de vidro, com um jogo de búzio. Aí ela abriu um jogo para mim, me disse muitas coisas interessantes. E dali então, eu já dei início à compra Já das minhas foi. coisas, já fui resolver meus problemas com Iemanjá. Olha que bom. Foi muito bom. E não me arrependo em momento algum. Não me arrependo. E era tanto caminho que o senhor segue até hoje. Nossa né, pai? Senhora. E, Não tem e as explicação. tantas recomendações que a outra fez é meio que para fazer É. pressão na cabeça de quem tá chegando, né? A gente sabe como é que É funciona que a esse gente, cão da gente. não, é que a gente chega daqui, né? E São Paulo tem muita gente. É. Sim. E aí cada um chega de um jeito também, Cada um né? chega de um jeito, é Então verdade. é complicado, né? Mas ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito. Que bênção, que bênção. Porque depois que eu conheci ela, ela me falou várias coisas. Tudo que ela me falou, eu não sei se foi o destino, se foi coisa do orixá, mas foi acontecendo assim, automaticamente quando eu volto de lá de obrigação. Praticamente na semana seguinte começou a acontecer coisas que ela tinha me dito e não parou. E não parou. Então eu só tenho a agradecer essa senhora, né? Só tenho a agradecer. E foi bom, pai. Foi ótimo. Então essa conversa de que ótimo. mãe de santo de Nanã tem mão fria é coisa de gente ordinária, né? Olha, o que eu tenho que dizer é que Nanã, na minha vida, não tenho nem palavras. Eu sei Nem exatamente o que o senhor está dizendo. Nem palavras. Essa Nanã, essa senhora, ela acendeu uma luz que essa luz nunca mais se apagou. Axé. Eu só tenho a agradecer. Aquela casa, a essa senhora, a qual conheci quando eu cheguei lá, e a senhora que está sentada na cadeira hoje, que é Sim. minha mãe Carmen. Sim. Só tenho a agradecer. Olha que lindo. Só gratidão. A gente falava um pouco antes de começar a gravação aqui, eu e o Pai Nelson, e é uma coisa que a gente vem notando há muito tempo e tal. E a gente falou sobre casa herdada. Sim. Cada pessoa que chega é uma auri nova, é um comportamento novo, é uma adequação da casa, da pessoa, de todo mundo com a pessoa, com a nova casa. Com a nova E eu acho que isso é um processo natural, 100% natural. Exatamente. Mas a mãe Cleusa era uma pessoa de um comportamento muito mais rígido, como a gente Rígido. dizia, né? Rígido, exatamente. Mãe Cleusa era uma pessoa que o que ela tinha que resolver hoje, ela não deixava para amanhã. Muito enérgica. Então tinha que andar ali em cima da linha. Ela era uma pessoa realmente de um pulso assim que não tinha primeiro sem segundo com ela. Ela era muito brava, né? Ave Maria. Eu tive o prazer de conhecer. Era uma nana brava. Brava? A gente sabe também como é isso. Ah, minha mãe não é brava. Ela é rígida. Ela não é brava. Então, agora a mãe Carmen é uma pessoa que a gente vê que ela tem um comportamento mais suave em detrimento das pessoas. Mas eu acho que você sabe disso melhor do que ninguém. Ela é do Shogun, né? Sim. Então, a qualquer momento pode dar um revertério. E as pessoas às vezes pensam que estão enganando e quem acha que está enganando está enganado normalmente. Mas são duas pessoas, dois sacerdócios, dois momentos e duas pessoas absurdamente maravilhosas. Importantíssimas, né? Minha mãe Carmen, também não tenho palavras, né? Porque depois com a morte de minha mãe Cleusa, ela assume e até hoje está lá, graças a Deus, eu Shogun, Firme e forte. já com seus mais de 90 anos. Sim. Que eu Shogun dê vida com Axé. saúde para ela. Axé e Baxé. E ela é minha mãe do coração. E aí a gente olha para trás e fala, né, pai? Gente, são as filhas da mãe menininha. Sim, sim. E aí, de repente, você fala, gente, é a filha caçula da mãe menininha. E ela tem mais de 90 anos de idade. Sim. E olha que história linda. Cara, né? é um legado, é muita história dentro de um pequeno contexto do que nós estamos falando. A resistência. É isso. Resistência. A resistência. Uma senhora nessa idade está sentada ali, naquela cadeira, naquele posto tão grande. Sim. E que podia Que podia tá estar. fazendo outras coisas da vida Exatamente. dela, aproveitando, né? Pois Tá é. ali, firme, né? Exatamente ali.
ali acompanhando as obrigações, os rituais, abraçando todos que chegam, aconselhando, ali olhando, prestando atenção a tudo, Sim, a sim. tudo e a todos. Eu tive lá conversando com ela uma vez, e aí eu perguntei para ela, falei, mãe, essa situação toda assim do Cantoá e o turismo, as pessoas, Sim. tem muita gente que vem do mundo inteiro Sim, para conhecer sim. o Cantoá, né? O nome o nome de mamãe Sim. expandiu-se pelo mundo. Com certeza. E ela falou, eu tenho muito orgulho disso. Eu falei, mas como a senhora lida com o turismo? Ela falou, ainda hoje eu lido como mamãe ensinou. Eu tenho um dia do mês para dar atenção às pessoas. Ela diz que para um dia, uma sexta-feira do mês, ela para lá e recebe até os turistas que chegam. Cara, isso é divino. Porque quando a gente fala, né, que candomblé realmente não é só religiosidade, é cultura. É muito. Eu tive um professor de Yorubá há uns 8 anos atrás. Sim. E foi bem curioso porque ele veio aqui para o Brasil fazer uma pós-graduação, era católico e médico. Sim. E foi dar aula pra gente. E no começo da aula ele não entendia por que a gente queria aprender Yorubá. Ele falava, mas eu não entendo porque vocês querem. A gente fala, mas a gente. Isso é mais pros velhos, né? A gente quase não inglês. fala. E aí a gente foi explicando, e aí eu tive aula com ele 1 ano e meio. E ele no final agradeceu e falou, foi tão importante. Eu acredito que Deus me trouxe aqui, porque eu fui entender a cultura do meu povo, a importância aqui. Eu quero voltar para a Nigéria e eu quero dar aula de Yorubá para os mais novos lá que não sabem a língua. Nossa, Olha que importante, pai. importante. Fantástico. Então, nós somos cultura também, né? Exatamente. Nós transbordamos cultura. Tudo, né? Exatamente. Uma comida que a gente faz, o candomblé que a gente faz. E cada um, no seu pequenininho, faz cultura o tempo todo. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, Cantoá aí não tem nem como dimensionar, né? Gente, e é cultura de quantos povos? São muitos povos africanos. A gente, enquanto candomblé, a gente tem uma disseminação e uma variedade do nosso culto dentro do Brasil. Quantos Brasis a gente conhece? Exatamente. A gente conhece um candomblé na Bahia, a gente vive um candomblé em São Paulo, que quando a gente chega na Bahia, a gente se assusta. 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 É outro candomblé. É outro diferente. Aí a gente vai ver um candomblé em Pernambuco, é outro candomblé. É outro candomblé. E aí você se assusta porque você começa a ver que todo mundo é parente de todo mundo e cada um expressa uma fagulha de um todo. É porque a gente tem as regionalidades, né? Sim. Eu falo sempre isso. Em alguns eventos, enfim, que a gente tem que ter esse respeito. Eu fui procurada por um senhor de Batuque, lá no sul, que queria falar sobre o evento. E a gente conversando, não, mas só que só tem problema, a gente é Batuque, né? Então vocês de Candomblé, eu falei, vocês são religião de matriz afro, a gente deve esse respeito. Perfeitamente. Né? Cultua Oxum, cultua Oxalá, cultua os orixás, a gente deve esse respeito. Perfeitamente. Né? Porque é tudo cultural. E você vê, no Rio Grande do Sul, lá eles, a maioria é Batuque. Mas eles estão expressando a religiosidade, a cultura afro-brasileira da mesma forma. A religiosidade e cultura que chegou até eles. Exatamente. Como chegou até eles? Como chegou. Então a gente tem todo um processo dessa pluralidade que é muito importante para nós. E a gente tem que saber, e eu acho que o povo de Candomblé precisa aprender a respeitar essa pluralidade. Concordo plenamente. Porque a gente não tem esse respeito, essa cultura de respeito. A gente tem tanta cultura de respeito a tanta coisa e a gente ainda não aprendeu que apontar o amiguinho é feio. É feio demais. Que olhar o culto do outro e dizer que está errado é ridículo. É aquela frase, né? Tem que começar assim. Na minha tradição,
faço assim, já fica bonitinho. É isso daí. Né? Sim. Dentro do meu axé, dentro da minha família, é feito dessa forma. É isso daí. Sim. A gente não tem porque é isso que traz a desunião. Não, ficar medindo o que é certo e o que é errado, ninguém é dono da É o que verdade. eu te falo, né? Que é fiscal. Fiscal do olho dos outros. Cada É um tem isso. tudo da sua casa, seguir sua tradição dentro da sua casa, cada um cuida dos seus filhos e tá ótimo. E aí o senhor sabe o que eu acho que é muito louco nisso tudo? A gente vê um monte de gente pequena, e quando eu digo pequena, eu quero dizer que são pessoas de cabeça pequena, porque quem fala do outro, fica criticando a coisa do outro, é muita pequenez. Sim. Tá? Então as pessoas são pequenas nesse sentido, e aí você chega em pessoas grandes. Por exemplo, você chega no Canto A e você vê uma festa, como a gente falava da festa de Omolu. Sim. Você vai na festa de Omolu, você vê as pessoas chegarem, casa de Oxumaré, do Opoafonjá, da Casa Branca, de casas não tão conhecidas aqui no sul, sim. que são de lá, e as pessoas vão para a festa, as pessoas sobem com tabuleiro de comida. Olha, eu trouxe para participar da festa. E aí dá uma comida, e aí vai colocando na mesa. Isso, né? Sim. E isso é união, isso é bonito. Muito. Todo mundo canta junto, todo mundo dança junto. Lá tem uma rigidez com a questão, o xirê, as mulheres dançam sozinhas, os homens não dançam. Sim. Mas existe um momento de confraternização nos runs em que os homens entram na roda. E tem uma confraternização que é linda. E a gente devia prestar atenção Tem que aprender, nessa né? cultura. Eu acho que a gente tem que olhar para lá realmente e aprender. Aprender muito. Né? Nossa, é muito louco isso. Eu acho que a gente já tem uma responsabilidade tão grande de manter o axé, Sim. né? Porque é uma responsabilidade. Muito. Com o axé nosso, por sinal, mas Sim. com todo. Com todos. E com os orixás, né? Que eu acho que a gente é a palavra do orixá aqui na Terra. Perfeitamente. Para poder estar julgando o próximo, Com né? certeza, pai. Ô, pai, quando É tanta coisa para fazer já, né? eu tenho tanta coisa pra eu fazer. tenho muito orgulho, assim como o senhor expressa um grande orgulho pelo Cantoá, Sim. e que eu acho digno, maravilhoso. E isso não desmerece em nada o restante da sua trajetória por outros lugares onde o senhor passou. Isso não desmerece em nada. Mas, como disse Mãe Estela do Opoafonjá, meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje. Hoje o canto é minha realidade e hoje eu tenho muito orgulho. Eu acho perfeito. Exatamente. Assim como eu expresso muito o orgulho que eu tenho de ser filho do Axé Batistini, como minha irmã tem orgulho. E eu falo com muito amor, com muito carinho, mas eu tenho que ter muita responsabilidade para falar do nome do meu pai. Eu tenho que abrir a boca e falar, olha, é bonito, mas não é pedigree. É verdade. Não é pedigree para mim estar exibindo. Então eu tenho que mostrar carinho, respeito, amor, orgulho. Legal, mas tem que ter responsabilidade, porque eu tenho que ser mantenedor daquilo que eu aprendi com ele, levar para frente e saber que eu estou cumprindo a minha tradição. Porque se a gente não cumpre a nossa tradição, fica difícil. Com certeza. E também o respeito com os nossos ancestrais, né? Sim, sim. Porque eu acho que isso é uma coisa essencial que não pode faltar a cada um. Você sabe que, falando do Axé Batistini, Pai Pércio foi uma pessoa importante para mim. Sim. Muito importante, porque eu já conheci o Pai Pércio isso muitos anos atrás. Eu ia demais ao Axé Batistini. Isso lá atrás, quando aquela rua ainda não tinha um asfalto. Sim. Sim. A casa era mais muito Simples, né? Menor, muito sim. simples, né? Aquela rua era de saibro, um barro vermelho. Isso era... Exatamente. Ai, Deus! E quando eu fui pro Gantuá, eu conheci Mãe Bida. Olha. E aí, quando foi um dia, eu fui até o Axé Batistini, Encontrou uma vida lá. encontrei Mãe Bida me pega, me leva até Pai Pércio, e aí formou-se um laço ainda mais forte, Olha que maravilhoso. muito mais forte. Então eu tenho nessas duas pessoas, Sim. a Mãe Bida, Pai Pércio, assim, uma afinidade, que você não vai sair de mim nunca. Acho. Nunca. Sim. Porque Pai Pércio também ele foi um apontador de direção na minha vida. Porque muitas das vezes eu precisei de Pai Pércio e muitas das vezes eu fui ao Axé Batistini. Sim. Isso é fato.
Então, a gente não pode esquecer, né? Perfeito. Esquecer os favores, Claro. esquecer as receitas, A palavra. a palavra, o ofó, Sim. né, o caminho, a direção que ele me deu. Sim. Então, eu agradeço e sou grato, e gratidão a ele imensurável vezes. Axé, pai. É. E a gente também tá aqui falando sobre meu pai Pércio, e é maravilhoso ver o senhor falar essa amizade que a gente sabe que o senhor teve, porque a gente está lá há muito tempo. Sim. E muitas vezes a gente não tinha muito contato com determinados sacerdotes, Sim. até porque a gente era sacerdote, mas a gente era filho de santo. Sim. Então a gente também conhecia o nosso lugar, né? Então, muitas vezes o pai recebia visita, a gente cansou de ver o seu lado durante muito tempo. Mas não se tinha aquele contato, porque o senhor ia lá ver o meu pai. Sim. Sim. E isso também é natural. E aí tá para acontecer agora, no próximo dia 13 de maio, Março. 13 de março, um evento que é o Onira Fest, que está acontecendo na cidade de Taboão da Serra, e vai ter o prêmio Tata Pérsia de Xangô, Sim. que vai ser um grande evento, e essa premiação com muitas pessoas de São Paulo homenageadas. A gente fica muito contente e orgulhoso. E o senhor vai ser homenageado. O senhor foi convidado para ser homenageado, né? Fiquei muito feliz. Olha Muito. que coisa boa. Muito. Muito feliz mesmo. Que Pai Persa, que nem eu falei para vocês aqui, não tem como esquecer. Não tem. Quando o Pai Pércio foi, eu estava fora aqui de São Paulo, fazendo algumas obrigações. Nossa, mas eu fiquei sem lugar. Sim. Porque eu falei, como que pode, gente? Eu tão longe numa hora dessa, né? Sim. Mas aí, quando eu voltei, eu tratei de logo ir lá, né? Para poder acompanhar as obrigações e se fazer presente. Porque eu Sim. acho que é uma necessidade. É preciso que se faça presente, até por obediência ao ancestral. Com certeza. Por obediência a Xangô, o dono daquela casa. E o apoio aos herdeiros, E o né? A apoio. quem fica. Nossa, eu amo de paixão, Mãe Luizinha. É. Nossa. Mãe Ai, Luizinha, pra mim... Nós não vamos falar nada, que nós somos suspeitos. Você pode nem falar, porque olha, ela é acima da média, né? Como uma mulher, eu falo isso, ela é uma mulher, ela é uma sacerdotisa maravilhosa, mas ela é uma mulher também maravilhosa. Isso é né? importante. Isso é Né? importante. Sem palavras. Né? Bom, Como eu disse, nós somos suspeitos. e o senhor hoje, né? A gente vem passando por momentos difíceis. A gente passou por esses 3 anos aí com Covid. Foi muito difícil para as casas de candomblé também, né? Sim. O que o senhor passou por? Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou dentro da roça? Porque eu enfrentei várias. Olha, eu vou lhe dizer que a princípio eu criei um medo, um pavor. Sim. Porque eu acho Muita que gente, né? porque aquilo começou a seguir foi de uma horrível. forma Foi. horrível, que quando a Rede Globo entrava com o Nossa. Jornal Nacional, parecia que o mundo estava se acabando. Sim. É verdade. Eu falei, nossa senhora, agora vai acabar tudo. Mas depois, conforme os dias foram A gente passando, vai. eu fui me criando resistência sobre aquilo. Eu falei, também não é assim, né? Também não é assim. Mas a gente não teve toques. Sim. E também uma coisa emendou com a outra. Teve a pandemia e eu já inventei de reformar o barracão. Ah, então aí Então eu falei, reforma o barracão porque não vai tocar mesmo. perfeito, Mas só tenho a agradecer. Porque, olha, nenhum dos meus filhos tiveram esse processo Sim. ruim, né? Sim, essa parte Essa pesada. parte pesada, horrível que foi. Nem eu, Sim. graças a Deus. Graças a Deus, eu deixei. Hoje tomei as 3 vacinas, Sim. graças a Deus também. E todos os meus filhos estão na minha casa lá inteiro, sem problema. Ah, isso que é Né? importante. Isso que é né? importante, mas não foi fácil não. Eu tive 2 em casa que pegaram, mas que se recuperaram sem É. sequelas. Sim, sim. Mas não foi fácil não, viu? Não foi fácil Foi, não. eu imagino. Eu acho que foi difícil para todos nós. E a gente descobre também uma coisa em meio à pandemia, né, pai? Nas grandes dificuldades, isso fica claro, mas com uma pandemia a nível mundial, a gente termina vendo
que a gente, lamentavelmente, a gente não é prioridade. Não. A gente não é prioridade. Quando se trata das prioridades das pessoas, a gente se vê como opção e olhe lá. Sim. Então, a gente tem essa dificuldade e ao ver isso, você vê que a Casa de Candomblé não é prioridade em um monte de coisas. E se você não tivesse determinadas reservas ou não tivesse sim. outro caminho ou outra coisa para fazer, E a gente Exatamente. quantos babalorixás, quantas casas de candomblé não passaram dificuldades Exatamente. com essa coisa da pandemia. E na minha região, na Zona Sul, Sim. eu fiz um movimento com alguns babalorixás, amigos, que tinham alguma estrutura, e a gente fez um movimento de distribuição de cesta básica para alguns, levar para alguns amigos. E alguns desses amigos eram pessoas que a gente não imaginava que a dificuldade estivesse como estava. Sim. Que a gente só descobriu quando a gente chegou. Sim. E aí a gente terminou focando em mais algumas pessoas mais próximas e tudo. Mas eu vi muita gente de matriz africana, muito do nosso povo, passar muito aperto, pai. Muito. Eu acredito sim, pai. Acredito porque não foi fácil, não. Não é fácil. Foi não. Porque É. quando o senhor vê o problema chegar da forma que chegou, que as pessoas ficam restringidas de muitas coisas. Uma outra coisa que eu vou dizer pro senhor, que eu notei, é as casas grandes, Sim. com maior proporção de filho de santo, passaram mais dificuldade ainda. Sim. Que tem um gasto maior, né? Sim, Na sim. verdade. Uma Tem necessidade contas muito maior. maiores. E assim, as contas continuam chegando. Não Sim. param. E aí você tem filho de santo muitas vezes, você não tá tendo candomblé, mas aí começa aquele reverso. Tem filho de santo passando necessidade. Sim. Aí você começa a tirar e colocar. Então, eu acho que eu acredito sempre que a gente traz o positivo de tudo, né? Sim. Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa pra gente, sim. Muita coisa para muita gente. Né? Embora muitos também não aprenderam, né? Ah, não, tem gente que não adianta, né? Já encroou, né, pai? Tem É. gente que chegou ali no. Parou e não vai pra não vai. frente, É, tem algumas pessoas que precisam de um reset Não, mesmo. não consegue. Mas, Exatamente. e que importante. E como tá a sua casa? O senhor já voltou a tocar? Ainda não. A reforma já acabou, né? Agora, no último domingo de março, eu abro com Exu. Ai, que delícia. Com Exu. Que delícia. O primeiro toque da casa é para Exu. Ai, Depois da pandemia, primeiro toque aberto. Sim, primeiro toque aberto depois da pandemia. Depois da A pandemia. gente vai. Porque agora eu acredito que tá mais sossegado Tá, agora, tá, né? Mais tá. tranquilo. Agora a gente consegue se programar mais, tá todo mundo. É. A maioria está vacinado. A gente tem também, né, pai, a opção porque a casa é da gente, a gente tem a opção de falar, olha, quem não está vacinado não vem. Sim. É isso. Então você consegue proteger o todo. A gente não tinha isso há 2 anos atrás, não tinha como. Uma outra coisa que eu acho que tem como reflexo de tudo isso são as pessoas deixaram de vir à casa de candomblé, deixaram certas frequências, mas eu acho que a gente também tinha comentado, algumas pessoas também descobriram que conseguem viver sem festa. Sim. Né? Sim. Então a gente consegue seguir um cronograma de obrigações perante o orixá, de fazer obrigações de porta fechada, Sim. sem ter que fazer uma festa pública. Exatamente. Então algumas pessoas precisavam descobrir isso. Sim. Eu acho que foi uma grande descoberta para muita gente. Sim, dentro da dificuldade se a gente conseguiu se ajeitar e ser resistência mais uma vez, né? E em várias questões tem que se reeducar, né? Tem, Muito. E até porque também o candomblé ele é feito de toque, né? exatamente. Orixá abraça. A gente canta, né, a gente pai? canta, Fala alto. Sim. fala alto, sim. essas coisas A gente todas. tentou fazer isso com máscara, eu vou ser sincero, eu tentei em casa, mas é muito difícil Eu não você consigo. cantar, dançar de máscara. Você Eu não gostei. consegue respirar, É sufocante. não é? É. Então, assim, a gente... E aí, mas a gente vai, o candomblé, ele é resistência, Sim. e ele foi se adaptando, né? De várias formas, né? A E gente o ser humano tem um poder de adaptação incrível, vai, né? graças A gente vem se adaptando. do mar, A gente cada vai- tempo a gente tem Sim. grandes reviravoltas e a gente vai se Estamos adaptando. aqui, e é isso mesmo. E eu acho que como você falou, ela é do mar. Então, é a seleção natural. Sim. Exatamente. As pessoas que morreram, a gente lamenta muito. Muito. Com certeza. A gente lamenta muito. Foi
muita gente que morreu, mas foi. E a gente precisa seguir com a vida de uma forma ou de outra, né? Você sabe, na rua da minha casa tinha um rapaz e um homem novo, né? Um homem jovem. Que nunca a gente imaginaria que fosse. E foi. E foi. Nós vemos muita gente jovem. O moço tão jovem, tão novo. O senhor também tão jovem, homem robusto, forte. Foi. É porque essa doença, ela, no começo, ela chegava de um jeito. De que ela era- surpresa. É, Surpresa. Eu tenho um filho de santo que quando pegou, que é Babalorixá, o Pedro, sim. o Pedro tem uma comorbidade. O Pedro tem algumas comorbidades, né? Ele é diabético, ele é hipertenso, Sim. mas ele tem obesidade. Sim. E aí, como ele tem mais de 200 quilos, quando ele foi internado com Covid, Oi. a gente ficou desesperado. E aí, no decorrer dos dias, ele teve recuperação. A gente fazendo muito ebó, é lógico. Sim. Mas ele teve recuperação e voltou para casa e resistiu. O médico falou para ele, o senhor nasceu de novo, viu? Com certeza. E aí você pega uma pessoa com uma comorbidade dessa, com as comorbidades que ele tem, além da obesidade, a probabilidade dele não resistir era muito maior. Era muito maior. E aí a gente vê um monte de gente que era absurdamente saudável que terminou falecendo em função disso. Exatamente. Então eu acho que foi muito mais no sentido de seleção natural mesmo Sim. do que A gente tem que simplesmente entender, a doença. Né? A gente tem que entender e aceitar. É. Isso vem na história da humanidade. A gente Sim. tem grandes pandemias. Infelizmente, na nossa vez, passamos por essa. Passamos por essa, exatamente. Passamos por mais uma. É. E a rainha da Inglaterra passou por todas. Por todas. Ela tá com Covid, tadinha. Agora, Covid. Tava com Ela Covid? está com Covid agora. Meu Deus, gente. Coitado do Covid. Esse você vai cortar, né? Pelo amor de Deus. Vai. Enfim, mas eu acho que a gente tem todo um processo de ver a evolução, passar por tudo isso, e a gente é realmente, de fato, privilegiado por estar aqui e, acima de qualquer coisa, agradecendo a vida. Pai Nelson, eu queria muito que o senhor contasse pra gente uma passagem engraçada que o senhor tem no candomblé. A gente precisa descontrair. Uma passagem engraçada? Oh, meu Deus. É engraçada? É. Deixa eu me lembrar uma engraçada aqui. Ai, ai. São tantas. Que são engraçados, mas o senhor tá fazendo filtro, eu entendo. Ele tem que Ó, então filtrar. tem que filtrar um pouco. Eu sei como falar. funciona. Assim, por exemplo, né? Tem tantas passagens que a gente depois ri da gente mesmo. Sim. Mas eu acho que uma que eu sempre vou rir de mim mesmo foi quando eu fui para o Gantuá e num certo dia, num certo tempo, tinha que tomar lá um banho e aquelas ebomes antigas, as senhoras, simplesmente virou para mim e falou, tira a roupa. Aí eu olhei para elas e falei, o quê? Oi. Vamos, meu filho, tira a roupa que nós não tem tempo a perder. Então eu acho que foi muito engraçado isso, sabe? Que aceitação. Muito engraçado porque você não tem costume, sabe? De estar tirando Sei. a roupa. E elas muito práticas, né? Muito práticas. Foi muito engraçado isso. Foi uma das coisas que eu achei muito engraçado. De mim, né? E na hora ali segurando. Né? De mim, olhar para elas e falar assim, mas Meu como Deus. que eu vou tirar essa roupa aqui agora na frente dessas senhoras, meu Deus? É porque do meio pro fim a gente começa a lembrar do passado e não, tudo é natural, tudo é tudo de boa e tudo. Mas na hora. Mas chega uma hora que a gente já não é mais mocinho e é difícil, né? Daí você pega umas senhoras e a gente é paulista de uma criação muito conservadora, eu sei como que é. Exatamente. É complexo. Exatamente. Na cabeça da gente ainda é meio que falta de respeito tirar a roupa na frente de uma senhora de 90 anos. Porque a Zé Bomivera do Cantuá é isso. A gente vê lá senhoras de 80, 90 anos de santo. Exatamente. E tem hora que a gente pode até não parecer, mas
Tem hora que eu acho isso meio assustador. A gente fala assim, porque aqui em São Paulo a gente vê, meu filho, eu sou velho de santo, eu tenho 20 anos. E é isso, achei legal. É muita idade, nossa. Aí você pega um cara desse e leva no cantuário e fala, ó, 80, 90, 75 de santo. E aí o cara cai da escada da vaidade e quebra até o pescoço. Até o pescoço, exatamente. Porque é horrível, mas quantas vezes você já não viu alguém falar Várias. uma frase Nossa, como porque essa? no meu tempo... Qual é o tempo? Sou moça do IG agora, 7 anos. Porque no meu tempo eu não fazia feminino. No meu tempo é ótimo. Tempo, né? Tempo. Tem uma filha de santo que perguntou pra mim outro dia, mãe, deixa eu te perguntar, no seu tempo era diferente? Eu falei, minha filha, você quer saber a realidade? No meu tempo tinha o descompreendido, tinha tudo isso. No meu tempo não tinha Facebook pra divulgar. Sim. É isso daí. Porque sempre, e assim, no meu tempo tinha Zebome que repetiu a mesma frase, porque no meu tempo não era assim. As pessoas mudam porque, né, o mundo evolui, graças a Deus que o mundo evolui, a gente não fica parado. E é isso? Mas aí você vê, é isso, gente de ontem, não é, né? E assim. Não, e o tempo de lá de trás não era diferente do de hoje, como você acabou de falar. É que não tinha essa divulgação. Não tinha essa divulgação. Mas são seres humanos. Tem essa modernidade. Né? A gente tem coisa assim, né? Que a gente às vezes acaba sendo mais conservador. E eu não tiro porque eu sou também. Mas eu falo assim, é um povo muito novo para querer esnobar quem tá chegando. Exatamente. Acabou de Arreal do G, gente. Me ajuda, né? Me ajude mesmo. Porque o mais novo, ele precisa de o quê? Ele precisa olhar para o mais velho, para o ebome dele, ter admiração e falar, olha, eu vou me esforçar porque eu tenho esse exemplo. Você vê o exemplo Cuidado. e se sentir acolhido. Quando o cara já chega sendo ameaçado por alguém que acabou de chegar também. Não dá, né? É difícil. Não dá. Eu também não tenho muita paciência. Aí, como diz minha irmã, me reconhece. Me respeita, né? Que eu também não tenho roupa para esse evento. Eu acho que a gente tem tanto exemplo, né? Tanto exemplo. Digamos, Mãe Bida, Sim. Pai Pércio, Pai Valdemiro, Sim. Mãe Menininha, Mãe Rosinha Mãe foi Rosinha. um grande exemplo aqui dentro de São Mãe Paulo. Rosinha de Xangô, né? Foi uma desbravadora, né, Sim. da cultura aqui. E muitos, né? Muitos, Mãe Delza, Sim. Pai Evone Tonhão, Maria, Pai Tonhão Tonhão. Logum, que era daqui da região Sim, também. sim. Da E, região. e todo um contexto de resistência. Sim. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que se respeitar esses que estiveram aí, que não estão mais, e ficar na medida. Não Exato, querer pai. também deixar a orelha passar a cabeça, Exatamente. É isso. não é? Eu lembro muito assim, pai, que minha irmã estava até falando sobre tradução, aula de Urubá e essa Sim. coisa toda. E eu acho que tudo isso é tão importante, a gente compreender o que a gente fala, porque através do que você canta, você compreende o que o Orixá te ensina. Sim, exato. Né? Quando a gente diz a cantiga principal da iniciação de uma pessoa, quando a gente fala Arole Komoraju Kawaukinho, que você apresenta e diz Awaeni Kewau, você está falando da responsabilidade de manter esse legado. Você tem que ter um comportamento exemplar para respeitar o que você representa, e você representa todo mundo que deitou nessa esteira antes de você. Exatamente. Então, se a gente não levar dessa forma, a gente termina deixando de lado um monte de detalhe importante. E eu não acho que as pessoas têm que deixar de ser quem elas são, pai. Porque eu nunca deixei de ser quem eu sou. Eu chego na roça, quantas vezes que a mãe fala pra mim, ai meu filho, ainda bem que você chegou, vem pra cá. Me conta aqui algumas coisas que eu quero dar risada. A mãe fala mesmo. Às vezes eu tô Porque brava, eu ligo pro Edson só pra ele me fazer rir. Porque eu gosto de ver as pessoas rindo. Sim. Eu gosto de me divertir com quem eu amo. E eu não tô nem aí pra quem eu não ligo. E eu não faço questão de esconder isso, pai. Sim. Quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. Exatamente. Só que quando chega dentro da minha casa, eu brinco com meus filhos, eu sou deles, têm toda a liberdade do mundo comigo. Mas vamos para o ritual. Eu sou o cara enérgico, eu sou o cara brabo. Eu brigo, eu esculhambo mesmo, porque eu quero que todo mundo faça o melhor Exatamente. perante o Orixá.
E ninguém precisa deixar de ser quem é para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa responsável, para ser um bom sacerdote. Você tem que saber dosar. Você tem que saber separar as coisas. Você tem direito a ter essa vida e você tem direito a ter essa. Porque você é sacerdote e você é uma pessoa. Saiba separar uma coisa da outra e mescle dentro de uma medida. E você vai ser quem você tem que ser. Simples assim. Simples Exatamente. assim. Agora, brigar com o mundo e querer cagar regra, daí não. Aí não dá. Daí não. Pai Nelson, muito feliz de ter recebido o senhor aqui hoje. Muito, muito, muito obrigado. Minha irmã que fez esse intermédio de trazer o senhor aqui. E de verdade, só gratidão. Queria que o senhor falasse alguma coisa e fique à vontade. Gratidão. Gratidão, Iá. Gratidão, Pai. Axé. Eu só tenho a agradecer. Fico contente, né? Da gente ter passado esse momento aqui para divulgar um pouco da nossa cultura, Axé. formar um laço de amizade, Sim, que isso é Com importante. certeza. Né? Pai, Eu já conhecia aí a Sandra Olha, há muito muito tempo. tempo. Agora conheço o Senhor. Axé. Fiquei muito feliz, grato. Axé. Grato mesmo. Né? Isso que é importante, nós criar laços, amizades. estreitarmos, vamos estreitar. Isso é maravilhoso. E eu vou dizer para o senhor, o Paul de Blair foi criado com este intuito, de ser um espaço de voz para Sim. que as pessoas que não tenham voz possam se expressar. Ah, que bom. Para que a gente possa falar por quem não tem voz. Isso é ótimo. Para que a gente possa trazer a nossa cultura, a preservação dela, as expressões das coisas boas, ruins e das coisas que a gente precisa dentro da nossa realidade. E falar aqui, debater é a melhor forma de chegar a tudo isso. Achei. Achei. Muito, muito, muito obrigado. E, mais uma vez, sem palavras. Que o Orixá nos abençoe. Axé. Axé.